Pare de fazer coisas para as quais você não foi chamado ou não foi contratado. Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus está querendo te dizer para parar de fazer coisas para as quais você não foi chamado. Deus é nosso chefe principal, é a Ele que nós devemos obedecer e seguir. Ele deu a cada um de nós talentos e dons especiais. Por isso a gente precisa parar de ficar enchendo o nosso tempo com tantas coisas para fazer e focar naquilo que Deus nos contratou, naquilo que Deus nos enviou para fazer. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Quantas vezes a gente quer se meter aonde a gente não é chamado, não é mesmo? Deus deu a cada um de nós talentos e dons especiais. Ele muitas vezes nos capacitou já, ou Ele quer também nos dar um upgrade na nossa capacitação quando a gente decidir usar os dons e talentos que Ele nos deu para a obra que Ele tem planejado para a gente. Muito antes da gente nascer, Deus já tinha traçado um plano perfeito para cada um de nós. Só que nós somos tão teimosos, não é mesmo? E a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Muitas vezes nós fizemos escolhas erradas, profissões erradas, nos enfiamos em trabalhos errados que não é para a gente fazer, ou porque aquilo está na moda, porque aquilo dá status, ou porque aquilo dá mais dinheiro. Depois a gente fica frustrada, muitas pessoas entram em depressão por não estarem fazendo algo que preenche a sua vida e o seu coração e gostariam de estar fazendo outra coisa. É claro que nós podemos fazer escolhas e todos nós queremos crescer. E muitas vezes a gente escolhe um determinado trabalho, uma determinada carreira, ou porque está na moda, ou porque é até mais fácil naquele momento de a gente conseguir. E a gente às vezes só olha para o palco da pessoa. A gente olha assim, uma pessoa, a pessoa é médica, vou querer ser médica, acho que isso é legal, isso dá status. Mas a gente só olha para o palco e a gente não olha para os bastidores. O que a vida daquela pessoa é, na verdade, aquela vida de dedicação. E muitas vezes a gente, quando só olha para o palco de alguma pessoa, olhando a sua carreira, a sua profissão, mas só vendo o que tem de bom e a gente não vê as batalhas que ela tem no bastidor, a gente se ilude. Isso faz com que de repente você chegue lá na frente e você perceba, não é isso que eu quero fazer. Então o que a gente faz? De repente, quando a gente até se forma numa profissão que a gente vê que não é aquilo que a gente quer seguir. Lembrando-se que todo o conhecimento que a gente tem, nada é perdido. O conhecimento que a gente teve em outras áreas, a gente pode usar naquela área pela qual a gente veio fazer aquilo que é o plano de Deus para nós. A cada um de nós Ele deu talentos e dons especiais. Na Bíblia, em Eclesiastes 8, nós encontramos: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo esses prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Ou seja, comer, beber e alegrar com o nosso trabalho. Como que a gente vai alegrar-se com o nosso trabalho se a gente está fazendo aquilo que Deus não preparou a gente para fazer, não é mesmo? É claro que a gente precisa servir. Só que nesse nosso servir, a gente precisa servir com os dons e talentos que Deus nos deu. Você tem cuidado daquilo que Deus te confiou? O que Deus nos confiou primeiramente? A nossa família, o dinheiro que de repente tem na nossa mão, os nossos bens, o nosso tempo e os nossos talentos. Nós somos administradores daquilo que Deus nos confiou. E como Deus nos confiou tantas coisas, vai chegar um dia que Ele vai querer prestar conta dos nossos serviços.
E pode ser que em algum momento ele vai chegar e falar para um de nós: eu não preciso mais dos seus serviços. Preste contas daquilo que eu te confiei. Em Lucas 16, nós encontramos uma parábola que nos dá uma impressão do que pode ser isso. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de ter desperdiçado os seus bens. Então ele o chamou e perguntou: que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da tua administração, para que você possa continuar sendo meu administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor, o senhor está me despedindo? Se me despedires, o que eu farei? Eu não tenho força para cavar, eu tenho vergonha de mendigar. Talvez ele diria mais coisas, né? Ou seja, ele não tem talento para outras coisas. O que ele vai fazer se aquele senhor despedir ele? Então ele explicou para aquele senhor por que ele tinha sido desonesto, por que estavam falando mal dele, por que ele não tinha cuidado direito dos bens daquele senhor. Ele explicou que, como ele tinha medo de ser despedido em algum momento, ele chamou cada um dos devedores do seu senhor e reduziu a dívida que cada um tinha. Assim, se acaso ele perdesse o emprego, aquelas pessoas o receberiam em casa. O patrão, o senhor, elogiou o administrador porque ele foi astuto, ele foi esperto na decisão dele. Porém, ele não foi honesto. E ele disse: pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato de si do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam das moradas eternas. Isso não quer dizer que Deus aprova a desonestidade. Não, de forma alguma. O que ele quer dizer é que um dia ele vai prestar conta de tudo que a gente fez. Isso vai ser também com os nossos dons e talentos que ele nos confiou e que muitas vezes a gente não soube cuidar. Nesta mesma parábola, Jesus diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiar, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará a vocês as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Ou seja, aquele administrador, ele não soube cuidar do dinheiro do seu senhor. Ele não foi digno de confiança. Assim, se nós não formos dignos de confiança, aquele pouco que Deus nos deu, como que ele vai nos dar muito? Se ele nos deu dons e talentos e a gente não estiver usando em prol da obra dele, como que ele vai nos confiar mais coisas, mais riqueza, mais prosperidade, se às vezes a gente não está sendo fiel do pouco que a gente tem? Por isso, a partir de hoje, comece a usar os dons e talentos que Deus te deu. Se você não conhece ainda seus dons e talentos, você pode orar para que Deus vá te mostrando. Coloque a mão no seu coração e diga: Deus, Jesus, muito obrigada por me disciplinar nessa palavra de hoje. Muito obrigada por mostrar que eu tenho que cuidar do pouco que tenho, para que eu possa merecer ser digna de confiança demais. Senhor, me revela cada dia mais quais são os meus dons e talentos e como eu posso ajudar na tua obra. Me ilumina, Senhor, para que eu não me desvie do caminho que tens para mim, que nada nem ninguém me desvie do caminho que queres que eu siga, Senhor. Que nada nem ninguém me tire da sua presença. Aumenta cada dia mais a fé em meu coração.
e me dá força e coragem para seguir no caminho que tu queres que eu siga, que eu pare de fazer aquilo que não for de tua vontade e que o meu foco, o meu olhar esteja fixo em ti, Jesus, para que eu faça aquilo pelo qual eu fui chamado. Desde já eu te louvo e te agradeço. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.